Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, peço a Ti a direção para realizar mais esse trabalho desta manhã, porque nós temos descoberto que algumas pessoas ainda, mesmo mediante uma longa caminhada, ainda estão sem saber o que fazer, como te seguir, como te cultuar, como compreender a palavra. Então nós hoje não vamos falar de estudos, vamos ter apenas uma conversa um pouco até longa, mas com vários assuntos variados. Vamos falar sobre o culto racional, vamos falar sobre doutrina, a verdadeira igreja, sobre heresia, os mercenários, que estão numa atuação bem vigente no momento, e vamos falar desses assuntos variados para tirar dúvida de algumas pessoas e que eles possam encontrar uma direção para te seguir, como a tua palavra manda, como teu próprio Filho amado tem ensinado, que é em espírito e em verdade, para prestar uma verdadeira adoração a Ti. Assim nós pedimos, Senhor, licença no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como nós falamos nas nossas súplicas, na nossa oração, então vamos falar sobre o mercenário, heresia, o assunto dízimo, que é um assunto muito falado por muitos, como é aplicado, mas até hoje ainda tem muita gente que tem dúvida disto e acha que a salvação está envolvida nesses valores, coisa que não é verdade. E nós, então, hoje, nesta conversa, nós vamos tratar destes assuntos. Então vamos ler apenas um versículo da palavra que está em Romanos 12, verso 1 apenas, que fala sobre o culto racional. O apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós vamos deixar esse assunto para lá no final da nossa conversa e vamos tratando dos outros assuntos, das outras pontos que nós colocamos nesta conversa de hoje, e vamos começando pelos mercenários. Quem são os mercenários? É os mercenários da fé, para que fica bem vivo. É aqueles que estão implantando tudo isto que não agrada a Deus e se apresentando como instrumento de Deus, e muitos deles Deus nem não conhece, sabe as obras que estão fazendo, mas não está no seu plano celestial. Então, vamos só para esclarecer um pouco, lá em Apocalipse 22, 15, ali tem uma lista de condenados que tem um deles que, quando eu li pela primeira vez, eu não consegui entender, que é os cães, é o primeiro da lista. Aí eu fui buscar nas escrituras e não achei muitas referências. A referência mais tem, existe referência a eles, mas em vários pontos da Bíblia, mas claramente está em Isaías. Lá no livro de Isaías, Isaías fala quem são esses mercenários, que são cães
gulosos, e eles são o primeiro da lista que vai ficar de fora da salvação, que nunca se fartam e não sabe nada. Em outros textos, são cachorros que ladra e continua ladrando. E o interesse deles é na lã da ovelha, na carne da ovelha, é no leite da ovelha. Então eles estão ali para explorar a ovelha de tudo quanto é maneira. E no culto racional nós vamos colocar também as maneiras que esses cães usam para enganar a comunidade que ele muitas das vezes lidera, e lidera por falta de vigilância e falta de entendimento da palavra, porque quando nós chegamos, que presenciamos tais coisas, deixa aquele indivíduo lá sozinho, eu quero ver se ele sozinho vai conseguir fazer uma coisa. É uma condição de reagir àquela ação maligna deles. Então, os mercenários são... Então, o que esses mercenários da fé eles praticam? Exploração, heresia, eles praticam falsas profecias, inventam dogmas e heresia para poder prender os membros ali debaixo do teu jugo, que é super pesado, mas eles não têm amor, não conhecem nada da palavra. Se eles conhecem, eles torcem, fala algo que é aquele outro evangelho que o apóstolo Paulo disse que se viesse não era para seguir, acreditar e nem seguir. Então, este é um dos nossos primeiros assuntos de hoje desta conversa. Então, quando vamos, muitas das vezes eles até à primeira vista eles recebem muito bem, abraça e tal, e te levanta o seu ego. Eles nunca vão passar uma mensagem que vai te confrontar no pecado que você vive. Ele vai sempre estar massageando o ego do homem para poder ganhar vantagem disso. Então esses cães, esses mercenários, é os mesmos cães que está lá no Apocalipse 22:15. Eles trazem para o meio e sem dúvida de tudo, eles não estão ali a trabalho de Deus, eles estão a serviço de Satanás. Estão ali para enganar, para roubar, para mentir. Porque as profecias desses indivíduos são tudo mentirosas. Aí alguém poderia questionar, mas eu congrego num tal lugar desse, e ali acontece cura e tal. Eu já andei até falando, já tive falando a esse respeito algumas vezes, inclusive na mensagem passada eu contei um testemunho de um irmãozinho lá da Coreia, que existe cura sim, porque eles exploram a fé primária do homem, a fé natural do homem. E essa fé, ela também alcança, que é capaz de curar até um câncer de uma pessoa, e comprovado cientificamente. E o próprio Jesus avisou que ele se transformaria em anjos de luz, mas quando abre a boca só vem mensagens destruidoras. Eles obrigam as famílias, implantam ali coisas que Deus nunca requereu de ninguém. Então são esses os mercenários que lá no Apocalipse é identificado como os cães que vão ficar de fora da salvação. Agora vamos para o segundo assunto, heresia. O que é heresia? Nós vamos citar apenas um versículo da palavra que está em o apóstolo Paulo falou disso, que está em 1 Coríntios 11, versículo 19. O apóstolo Paulo falou assim: até importa que haja heresia,
mas ela só tem um sentido positivo no meio da congregação. Ah, mas é heresia? Sim, para se manifestar os sinceros. O apóstolo Paulo foi muito categórico nisso, foi bem direto. Então não tem nem muita coisa a falar a respeito dos que cometem. Agora, o que é heresia? A heresia é uma alteração da palavra, é uma torção da palavra. A heresia ela nasceu lá no Éden, quando a serpente fala com Eva. E a própria palavra lá em Gênesis 3, está bem claro que era um dos animais mais astucioso da fauna, que era a serpente. E ela deu lugar a Satanás para se incorporar naquela serpente e vir falar com a mulher ali, torcendo o que Deus tinha ordenado para aquele casal lá no Éden. Então a heresia nasceu ali. E a partir dali o homem vem transformando isso de várias maneiras. Na lei, quando Moisés escreve a lei, o que eles fazem? Principalmente os fariseus. Eles usavam até a lei, mas não vivia tudo que a lei mandava. Eles empregavam ali vários requerimentos para a congregação, mas eles mesmos não viviam aquilo, só exploravam. E então, naquele tempo, já que nasceu lá no Éden, sempre essa heresia acompanhou o homem. Então, 1 Coríntios, nós vamos saber qual é ou para que serve. Deus consente até que existe ali no meio da congregação a heresia, mas só para que se manifeste os sinceros. O apóstolo Paulo foi muito feliz nesta colocação, porque nos ensina muito. Aí agora vamos para um outro assunto que traz muita dúvida. Qual é a igreja verdadeira? Jesus ele respondeu isto e nos ensinou. Inclusive, nós indicamos Mateus 18, 18, João 4, 23. Então, vamos parar primeiro em Mateus 18. O que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o próprio Jesus, ele provocou uma situação ali na beirada daquele poço que é chamado Poço de Jacó, com uma mulher era desprezada pelos judeus. Ali ele chega, pede água, aquela mulher na beirada daquele poço. E aonde vamos encontrar isso? Mateus 18. Então, Mateus 18, quando Mateus, 1 Coríntios e tal. Qual é a igreja verdadeira? Então, Mateus 18, 20. Quando Jesus ele diz que, conversando com aquela mulher, ele disse que não era no monte. Ela teve uma conversa bem longa com aquela mulher e tem os ensinamentos verdadeiros vindo do próprio Senhor para o homem, aquela conversa com aquela mulher, porque ela fez várias perguntas. Quando ele pede água a ela, ele dá a receita da água da vida, e ela não conseguiu entender a princípio, mas ele disse para ela que
e a água é símbolo da palavra de Deus, é aquela que salta para a vida eterna, é aquela que limpa o interior do homem. E João 4:23 fala da conversa, com aquela conversa com a samaritana. Então, uma observação, versículo 9 a 16, nós não vamos ler para que a mensagem não fica, para que essa conversa não se alongue demais, porque eu sei que as pessoas não gostam de estar se prendendo por muito tempo, mesmo que seja algo para esclarecer a respeito de uma caminhada. Então, eu estou indicando os textos que corrobora com tudo que nós estamos falando. Então, Mateus 18, 1 Coríntios 11, 19 e Mateus 18, 20, inclusive no versículo 9 a 16, e depois do 19 a 23, e principalmente o versículo 20, ele esclarece que quando aquela mulher pergunta a ele fala que o verdadeiro lugar de adoração é em espírito e em verdade. E o que é uma igreja verdadeira? Então hoje tem uma confusão muito grande, porque o homem copiou lá dos antigos, eles trazem no meio das congregações mais tradição do que doutrina. É o costume. O que é a tradição? São os costumes vividos pelos os nossos bisavós, avós e pelos passados. Então traz aqueles costumes antigos e ainda implantado alguns dogmas no meio. Então nós hoje via ali igreja fulana de tal. Não, aquilo não é igreja, é apenas uma denominação. Portanto, para esclarecer isto, eu quero que me indica qual denominação que Jesus congregou e para qual congregação que Jesus convidou alguém. Quando ele convida os discípulos, ele convida para seguir ele, não era para ir para a denominação A ou denominação B. Então, é um assunto que nós precisamos estar analisando. E alguém poderia perguntar, mas na denominação não é bom? Olha, como até em alguns lugares, nem para isso serve. Mas quando é um lugar sadio, de pessoas amorosas e tudo, é uma comunhão social agradável. Muitas das vezes vai ali, canta louvor, ouve alguma palavra, às vezes ali aquele que está escalado para aquele dia, ele buscou do Senhor uma palavra para ele é um instrumento de Deus, tudo bem, ainda vale a pena, mas denominação não traz salvação para ninguém. A única maneira de salvação é no próprio Senhor Jesus, através dele. Ele que veio e pagou os nossos pecados, pagou a nossa dívida que nós não tínhamos condição de pagar. Então, a verdadeira igreja, ele é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Onde tem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está presente. Então nós falamos sobre os mercenários, sobre a heresia. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que acontece nestas organizações que não é Igreja de Cristo. Eles implantam heresia,
eles te cobram imposto. Ah, não, cobra o dízimo, mas dízimo é um tributo. Um tributo criado na lei para ali cumprir os deveres sociais naquele meio. Portanto, eles, quando vai te cobrar dízimo, eles só usam Malaquias 3:10, porque ali tem uma ameaça para o povo judeu, não é para a igreja gentílica, que aquele que não cumprisse, aquele que cumprisse receberia uma bênção enviada dos céus, que tinha fartura na sua colheita, e era um tributo. Alguém já falou para você acerca do governo teocrático? Tenho certeza que nunca ninguém te explicou isso. Esse governo teocrático, porque a teocracia quer dizer governo de Deus. Como era executado isso? Deus capacitava alguém, levantava alguém no meio do povo para estar ali aplicando a vontade de Deus em cima daquele povo. E tinha o tributo que era entregue para os levitas. O ministério levítico acabou, portanto, Jesus nem da tribo de Levi ele não é, ele é da tribo de Judá. E esse dízimo era entregue para os levitas, para ver quanto o homem tem torcido. Tudo isso está incluído no campo da heresia. Então, o dízimo. O dízimo, quem quiser saber aonde tem a lei do dízimo, é Deuteronômio, capítulo 14, a partir do versículo 20 até o 29, 22 a 29. Então, ali está a lei do dízimo. Pode buscar que, ainda vou até adiantar um pouquinho, esse dízimo era, em 2 anos, era levado para distribuir para os levitas, que não tinham herança no meio de Israel, para os estrangeiros, para os órfãos e as viúvas. Alguém que te cobra dízimo, eles paga esta pensão para alguma viúva? Então, e por que Jesus nunca cobrou dízimo de ninguém e nem chamou ninguém para nenhuma denominação? Ele chamou para seguir ele. Então, isso são pontos que nós devemos estar analisando dentro da nossa mente, colocando e aplicando nas nossas vidas, nas nossas caminhadas. Então, a heresia também, ela é praticada nas supostas revelações. Ali são profecias mentirosas, falam ali alguma coisa que confunde, ninguém entende nada que estão falando, e ali inventa algumas palavras, só para esclarecer. Eu já tive a oportunidade, através dos dons espirituais, ver alguém que estava falando em língua, naquela língua enrolada, e o outro, que era até um pastor, interpretando aquela língua, e eu pude ver, através dos dons espirituais, que entre aquele irmão e aquela irmã que estava ali, um falando em língua e o outro entregando para a igreja, tinha um ser muito estranho no meio deles, até com chifres, para ilustrar bem quem era que estava ali dirigindo aquele casal, aquela dupla daquele irmão e aquela irmã. Então, as supostas revelações que são falsas, e também nas palavras. Então, a heresia, assim como nasceu lá no Éden, através de uma palavra torcida pela serpente, ali nasce a heresia. Então, eles também aplicam heresia na pregação da palavra, que é onde nós conseguimos ver. Então, como nós vamos saber isso? É conferir dentro da palavra de Deus se aquele texto, que aquele indivíduo está pregando aquilo, se verdadeiramente a Bíblia está dizendo aquilo, as Escrituras estão dizendo aquilo. É uma maneira que nós temos para detectar uma heresia no meio de uma congregação.
nas supostas revelações e palavras proféticas. Então, tudo isso pode estar recheado com a heresia. E na doutrina, o que é doutrina? Doutrina quer dizer ensinamento. Não é aquele negócio que o camarada entra lá para dentro daquele salão, fecha a porta, a janela e começa a falar da roupa, falar do cabelo, falar do batom, falar do esmalte, falar da calça, do paletó e assim por diante. Não, doutrina quer dizer, é uma palavra que vem do grego. Doutor é aquele que ensina, não é muitas das vezes aquele que tem um diploma de um médico ou de um advogado, ou no campo que seja. Ele só passa a ser doutor naquela área se ele for um professor naquilo que ele está representando. Ele é um professor de engenharia civil, então aí, a partir daí ele passa a ser doutor, porque ele passa a ensinar. Ele é doutor só porque tem um diploma de um médico? Não, ele é professor de médico. É algo para esclarecer também no campo. E da mesma forma o pastor fulano de tal, ele tem um chamado de Deus para isso? Ele está fazendo, ele está cumprindo o que Jesus mandou que ele fizesse? Então, isso são maneiras da gente identificar pessoas ou com boa ou com má intenção. E agora vamos falar do último assunto, que é o nosso culto racional. Nós falamos da doutrina, falamos da Agora vamos falar do nosso culto racional. Aonde vamos encontrar? Romanos 12, verso 1, que nós acabamos de ler. Então agora vamos voltar na leitura da palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Essa compaixão aqui nós podemos colocar também como misericórdia de Deus. Porque quando nós temos que reconhecer a nossa condição miserável, porque nós viemos de uma escravidão de pecado, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Por que o sacrifício vivo? Porque pela razão carnal, nós não íamos querer ficar ali 1 hora, 2, mediante um culto, ouvindo ali que a carne não está gostando, porque a carne já tem a condenação, ela não agrada muito desse tipo de reunião. Então é um certo sacrifício, porque nós ainda não fomos totalmente glorificados. Então nós estamos ainda em um corpo dividido entre a carne e o espírito. Então, por isso, nós precisamos de ter a compaixão de Deus para nos sustentar. E esse sacrifício vivo que termina, que é o vosso culto racional. É um culto com raciocínio, saber o que nós estamos fazendo ali. Nós estamos, naquele momento, desprezando, pelo menos naquele momento, a carne que nós vivemos e vamos nos esforçar ao máximo para alcançar um nível espiritual. Termos consciência disso. Então, isto é o culto racional. E como para prestar esse culto? Aí voltamos lá na conversa de Jesus com a samaritana. Ela perguntou sobre qual é o verdadeiro lugar de adoração. Está, só para relembrar, Mateus 18, a partir do verso 9 até o 20.
Mateus 18, ali aquela conversa com a samaritana. Então ali está todo o ensinamento que nós precisamos para cultuar Deus. Então ali falou o verdadeiro lugar de adoração, que não é no monte, nem em Jerusalém, é em espírito e em verdade. Então nós podemos estar cultuando a Deus nos nossos corações, no nosso trabalho, no nosso lar. E como nós vamos dentro do lar? É quando temos um ensinamento atados em nossos corações, na nossa mente. Por isso nós falamos sobre o capacete da salvação. E nós fazemos isso através da fé, de um dos dons espirituais mais necessários na vida do crente. Então assim nós vamos estar prestando esse culto racional, não só naquele momento que nós estamos reunidos ali. Ah, mas ali eu na minha casa, só eu, o meu esposo ou a minha esposa, não. Mas você entra para o quarto e vai orar em secreto, fala com Deus, que em secreto Ele vai te ouvir. Você não está proibido de orar, então, porque é melhor você estar orando sozinho em sua casa, e quando tem um filho, ou um esposo, ou uma esposa que compartilha com isto, você está em 2 ou 3 ali reunido no nome do Senhor de todo o coração, e Deus está ali, porque Ele falou que se adora a Deus em espírito e em verdade, e onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dEle. João Evangelho de João 4, 23. E prestar bem atenção em Mateus 18, do 9 ao 16. Pode ler todo o texto, que ele não vai te dar prejuízo, não, vai ensinar. E prestar mais atenção em 19 a 23 do mesmo capítulo. E então o nosso culto racional, ele, para estar servindo a Deus em espírito e em verdade, não precisa estar no meio de uma multidão, porque às vezes ali no meio da multidão só vai te atrapalhar a tua comunhão. Não estamos proibindo você ir num lugar que você gosta de estar ali reunido, você se dá bem com alguns irmãos ali, é bom isso, a comunhão é muito boa. Mas se tiver implantado ali naquele meio a heresia, fuja antes de Jesus voltar, porque você corre o risco de ficar fora do arrebatamento. Aonde tem falsas profecias, foge. Você está correndo o risco de perder a tua salvação. Aonde está te explorando, corre o risco de perder a sua, porque você está ali como um escravo daquele mercenário. Você não está ali para servir a Deus. Então você acredita no que ele fala, mas não tem coragem de ir para as Escrituras Sagradas e verificar se aquilo é verdade. Então esta é a nossa conversa relacionada a alguns assuntos na vida espiritual. Inclusive eu tinha separado para hoje, para a mensagem de hoje, a diferença da lei e a graça. Ia falar da lei e da graça, mas eu vou deixar isso para o próximo culto e vamos cuidar um pouquinho, porque existe algumas pessoas necessitadas de alguns esclarecimentos neste assunto, e isto, então, por esse motivo, para ajudar alguém que está com dificuldade de entender aonde está congregando. Ah, mas eu vou pelo meu marido, tal.
Olha, a salvação ela é individual. Não é porque o seu marido ou a sua esposa, a sua mulher, sua esposa, o teu filho está lá no meio da heresia que você vai perder a salvação por causa dele. A salvação é responsabilidade do indivíduo com Deus, não é, você não tem como salvar ninguém. E hoje é uma das maneiras de preservar o nosso azeite nas nossas lamparinas, é fugindo desse meio, porque ali eles vão só te explorar. E outro detalhe muito interessante, denominação não é igreja. Nós conhecemos como igreja, mas não é igreja. Igreja é aquele que está fundamentado em cima da rocha, de Cristo. Então esta é a verdadeira igreja. Ela pode estar na denominação A ou B, aqueles que estão servindo a Deus de todo o coração, em espírito e em verdade. Então, essa é a verdadeira igreja. Não é a denominação A, não é a placa A, B, C ou D, que pessoas colocam ela em primeiro lugar, até na frente de Cristo. Eu já vi alguém falando que a palavra já está ultrapassada e que vale a revelações, mas é revelação para te explorar. Coloca isso na sua mente. Está te cobrando dízimo, diz que você foi condenado porque não está dando dízimo, porque está roubando. É mentira. O dízimo não é para a igreja gentílica. Quem está cobrando e estão mentindo para você está te roubando, está te explorando. Então esta é a nossa conversa de hoje. Graças a Deus, nós encerramos este assunto, esperando que vai ajudar alguém.